Onde surgiu o mundo como conhecemos hoje? Tipo, saindo da pré-história, onde surgiu o primeiro grande reino do mundo, com as grandes cidades e tudo isso. Você saberia dizer? Nesse vídeo é exatamente sobre esse lugar extremamente importante que a gente vai falar. A Mesopotâmia. Mas antes, se você gosta do conteúdo que a gente faz por aqui, não se esqueça de deixar o seu like. Se você não segue a gente, aproveita e já segue. Inclusive, a grande maioria de vocês não segue, então tá na hora de fazer isso. O mundo dos humanos, como a gente conhece, com sociedades complexas, classes sociais, governos e tudo que tem direito, surgiu lá no Oriente Médio, no que os historiadores chamam do Crescente Fértil. Crescente Fértil porque ele era esse território extremamente importante entre rios que foram fundamentais para nossa história. O Nilo, o Tigres, o Eufrates e o Jordão. Hoje seria onde mais ou menos estaria o Egito, a Palestina, Israel, Líbano, Iraque e Síria. E era de se imaginar que esses deveriam ser os locais mais importantes e ricos do mundo hoje, né? Afinal, foram os primeiros impérios do mundo. Eles criaram a agricultura, a escrita, a roda, o vidro e 1 milhão de outras invenções que são fundamentais para o mundo funcionar hoje. Mas a história, infelizmente, não é tão simples e eles não são, na verdade. Mas depois a gente fala sobre isso. A Mesopotâmia, na verdade, não é o nome que eles se chamavam. Mesopotâmia, na verdade, vem do grego e significa terra entre rios. A Mesopotâmia, por isso mesmo, ficava entre 2 rios muito importantes, o Tigres e o Eufrates. Por conta desses rios, inclusive, é que ela pode ser considerada o berço da civilização. E, ao mesmo tempo, é por conta dele que ela tem as características que a gente vai ver mais tarde. Deixa eu explicar. A Mesopotâmia não é o primeiro lugar que surge a agricultura. Porém, é o primeiro lugar a surgir um império. Ou seja, um agrupamento de pessoas muito maior do que uma mera rede de contatos. Lá é o primeiro lugar onde pessoas que nunca se viram, se entendiam e sentiam como membros de um mesmo grupo. Controlados e organizados também pelo mesmo grupo de pessoas. E isso só aconteceu, em boa parte, por conta do Tigres e do Eufrates. Por serem rios enormes, as terras em volta deles eram bastante férteis. O suficiente para poder ter, se bem organizado, uma produção de alimentos grande o suficiente para dar vazão ao número tão grande de pessoas no mesmo grupo. Não só isso, esses rios também facilitavam e muito o transporte. Então assim, mesmo numa época sem internet ou telefone, as informações conseguiam circular muito rápido e para grandes distâncias, o que fazia ser possível comandar todo aquele território de uma vez só. Não à toa, um outro grande império que surge logo depois deles também é cercado por um grande rio, o Egito, que fica beirando o Nilo. Mas isso é assunto pro próximo vídeo. Se ele já foi lançado, tem um card aqui em cima. Esses rios, além de grande, também tinham cheias enormes que podiam ser devastadoras. Por isso era necessário grandes obras para tentar minimamente conter os danos desse rio. Como ele enchia muito, era necessário construir diques, barreiras e canais para tentar conter um pouco disso. E como você deve imaginar, numa época sem as grandes máquinas que nem a gente tem hoje, fazer uma coisa dessa precisava de muita gente envolvida. E todas essas pessoas precisavam saber o que fazer, como fazer e quando fazer. E isso também ajuda a explicar por que os primeiros grandes impérios centralizados do mundo surgiram aqui. Era uma necessidade. Precisava ter uma grande figura com uma instituição organizada e centralizada para passar essas ordens e organizar tudo isso. Além disso, por boa parte do seu dia a dia ser em volta desse rio, o imaginário deles também era totalmente influenciado por ele. Não à toa, as histórias do grande dilúvio que inundou a terra e afoga todos que moram nela são criação deles e foram sendo copiadas ou servindo de inspiração para histórias de povos vizinhos, que também muitas vezes lidavam com enchentes e não conseguiam imaginar alguma coisa mais desastrosa do que uma grande enchente que destruísse todas as vilas. E graças aos rios, a Mesopotâmia era cheia de barro, que ela usava para construir coisas, escrever e era um elemento fundamental da sua agricultura. Ou seja, o barro era necessário para proteger eles da natureza, registrar o mundo, escrever magias e fornecer alimentos. Não à toa, também são eles, a partir do seu imaginário, que criam a concepção de que os seres humanos foram criados pelos deuses a partir do barro, assim como eles próprios criavam as suas coisas com barro. Percebeu como o rio é um elemento fundamental para a vida na Mesopotâmia? Ele é o fio que costura todos os elementos e características dele. E toda a sociedade tem isso. As características amplas que afetam a vida da grande maioria das pessoas costumam ser o fio condutor que molda a organização daquela sociedade, além de influenciar também como eles pensam o mundo e modificam a natureza. Em algumas sociedades isso é um pouco mais difícil de encontrar do que outras, ou o elemento central é mais assunto de discussão em algumas sociedades do que outras, mas todas elas têm algum fio condutor principal, baseado em características gerais do modo de vida. No caso da Mesopotâmia, como a gente viu muito bem, os rios. Mas em outras sociedades são outros elementos. Inclusive, quando acabar o vídeo, fica a pergunta: qual você acha que é o elemento principal que molda e organiza a vida da nossa sociedade hoje? Comenta aí e vamos conversar. Mas voltando. Por essa dependência dos rios, a Mesopotâmia, assim como o Egito, pode ser classificada como uma sociedade fluvial. Que seria esse primeiro modo de organização? Um grande estado centralizado que o rei é a figura que concentra os poderes religiosos, militares e administrativos, é dono particular de todas as terras e está no poder, em última instância,
financeiro, para ajudar a organizar as grandes obras públicas que são necessárias para conter esses grandes rios no qual essas sociedades se desenvolveram em volta. Agora que a gente já entendeu o geral da Mesopotâmia, vamos se aprofundar um pouco nos vários reinos e impérios que aconteceram nesse lugar? Simbora. Tudo começa com o surgimento das primeiras cidades, que as duas mais famosas eram Ur e Uruk, que provavelmente é da onde vem o nome Iraque, que é o país que ocupa o território hoje. No começo, cada cidade era independente, mas se ligavam entre si por conta de semelhanças linguísticas e culturais. Tinham diferenças pequenas nesses elementos, mas se identificavam no geral como iguais. Isso por volta lá de 7.000 anos atrás. Faz tempo. O primeiro povo que vai dominar a região são os sumérios. Os sumérios ainda vão manter essa organização de cidades e estados independentes, mas vão avançar nas técnicas de irrigação e organização da região. Para contabilizar e registrar os seus produtos, assim como seus deuses e líderes e a sua história, vai ser criado na época dos sumérios o primeiro sistema de escrita do mundo, a escrita cuneiforme. Basicamente, eles pegavam pedaços moles de argila e com uma cunha desenhavam neles e aquilo passava a significar alguma coisa. Isso com o tempo vai se sistematizando em todo um sistema linguístico. É uma técnica muito inventiva e bastante intuitiva. Infelizmente, a língua suméria hoje não é conhecida, então você não consegue aprender a ler ela hoje em dia. Mas a babilônica, que também é cuneiforme, é de um povo que vai ocupar a região um pouco depois, se você quiser aprender, enfim, a escrever e ler cuneiforme. Mas haja disposição, hein, sinceramente. Cada um com seu cada um, quem sou eu pra julgar? Tô eu aqui fazendo um vídeo de história. Os sumérios vão ser invadidos pelos acádios, que eram liderados por Sargão o Grande, o primeiro imperador do mundo, que vai unificar todas as cidades e estados sob o seu brasão. A sua grande estratégia para conseguir conquistar e, acima de tudo, manter os seus territórios, porque uma coisa é guerrear e dominar, outra coisa é fazer aquele povo conquistado se sentir pertencente ao seu para não se rebelar, foi respeitar e incorporar a cultura das civilizações invadidas e conquistadas por ele. Quem foi fundamental para isso foi a filha do Sargão, a Eneduana, que é conhecida como a primeira autora do mundo. E ela teve uma sacada genial. Seria aí. Eneduana era sacerdotisa do templo mais importante da Mesopotâmia, lá na cidade de Ur, e ajudava na administração da cidade. Para unir todas as cidades e fazer com que eles aceitassem um domínio de um estrangeiro que nem a língua deles eles falavam, porque eles falavam sumério, o Sargão falava acádio, a Eneduana aprendeu a escrever nas duas línguas e juntou os povos através da cultura. Cada cidade tinha o seu próprio deus, que protegia a cidade e era cultuado no templo local. E a Eneduana então escreveu 42 hinos para os vários deuses das várias cidades do Império Acádio, juntando todos os deuses e as duas culturas numa mesma mitologia, criando de fato provavelmente o primeiro panteão da história. Isso tende também a ser um processo mais geral no mundo, tanto que as primeiras civilizações tendem a ser politeístas, geralmente por conta desse processo de assimilação de várias cidades e grupos menores numa mesma identidade. Se reparar, cada civilização dessa em certas regiões tem um culto mais forte para algum tipo de deus, e geralmente costuma ser o deus original daquele lugar. A Eneduana, inclusive, é a primeira pessoa a criar o costume de assinar os seus próprios textos, e também a primeira pessoa a utilizar a primeira pessoa do singular, o eu. Ou seja, se você escreve algo sobre você, ou gosta de ler alguma coisa que alguém escreveu sobre ela, agradeça a Eneduana. E ela é também a primeira pessoa a humanizar os deuses. Agora eles se enraivecem, sentem ciúme, amam e, o mais importante, se comovem com as súplicas humanas. Se você gosta de fofocas mitológicas, ou você reza e fica achando que o seu Deus vai te atender porque você quer muito, você está suplicando por isso, agradeça a ela também. Mas nem tudo criado por ela vai ser mantido hoje. No alto dos panteões dos deuses, ela vai colocar a Inanna, deusa da guerra e desejo, é a energia caótica que criou o universo. A Inanna era a representação do desejo, que leva ao conflito. E nesse sentido também é a força motriz da existência humana. E por representar o desejo, ela precisava ser desejada por todas as pessoas que existem. E nem todo mundo sente desejo por uma mulher ou por um homem. Inanna, então, nesse sentido, não tinha gênero definido, ao mesmo tempo que tinha todos. E por isso as figuras consideradas mais próximas da deusa eram aquelas que não entravam num padrão tradicional de homem ou mulher na sociedade, que portanto também eram as mais protegidas e valorizadas dentro da sociedade mesopotâmica. E aqui a gente está falando de pessoas transexuais, não binárias e por aí vai. Nem tudo criado por ela vai ser mantido até hoje, exatamente porque essas pessoas hoje em dia são uma das mais marginalizadas e agredidas no mundo. O Brasil, por exemplo, é o país que mais mata transexual no planeta. Tanto é que essas pessoas que vivem aqui no Brasil costumam ter uma expectativa de vida de 30 anos. E o motivo para que isso especificamente, diferente de todas as outras coisas criadas pela Eneduana, não se manterem é bastante complexo e eu acho que merece um vídeo por si só. Depois de cerca de 180 anos, os acádios vão ruir. A Mesopotâmia vai entrar em um período muito sombrio, onde ela vai ser invadida por estrangeiros que vão destruir todas as formas tradicionais de existência da região. Isso tudo vai acabar com a restauração de poder pelos sumérios, que estavam sendo liderados pelo Ur-Nammu. O seu reinado é famoso por ter acabado a era sombria da Mesopotâmia, mas especialmente também por ter criado o primeiro código de leis do mundo, o Código de Ur-Nammu. Eu sei que o seu professor muito provavelmente disse que o primeiro código de leis do mundo era o Código de Hammurabi. A gente até vai falar sobre ele, mas isso não é verdade. Só que é um conhecimento meio específico. Eu não
não culpa o seu professor de não saber. E a gente tem poucas passagens desse código que sobreviveram, muito diferente do Hammurabi, que a gente tem ele praticamente completo. Na real, até existe um código antes dele, que é o código de Uruk-hai-Jina, mas a gente não encontrou ele ainda, a gente só tem citações dele em outros documentos que dão pra gente uma plena certeza que ele de fato existiu. O código de Ur-Nammu é muito importante pra gente, assim como o do Hammurabi, porque ele ajuda a entender como é que era organizada a sociedade daquela época. Por exemplo, dependendo de como o código diferencia as punições para os grupos de pessoas específicos, a gente consegue saber mais ou menos como aquela sociedade se organizava e quais eram alguns dos seus valores protegidos. Por exemplo, no código de Ur-Nammu, uma das compensações mais comuns para danos corporais é a remuneração financeira. Crimes considerados mais graves por ele, como assassinato, adultério, roubo e estupro, sofriam punições corporais. Já no código de Hammurabi, a sua base de leis era diferente. Ele tinha como base a lei de Talião. Em resumo, no código de Hammurabi, toda a punição deveria ser equivalente ao crime cometido. No mais direto de todos, aquele que foi condenado por assassinato deveria ser morto, a depender do tipo de roubo ou dano, a mutilação na mão, nos dedos e por aí vai. Percebeu? A partir da comparação desses dois códigos, a gente consegue perceber diferenças nos valores daquela sociedade e dessa mesma região. E esse é o modo de pensar, inclusive, que vale para qualquer sociedade. Depois desse breve período neo-sumério, vamos colocar assim, a dinastia cai e algumas décadas de caos político se instaura novamente, até a restauração da ordem através da conquista pelos povos amoritas, que são mais conhecidos pra gente hoje como babilônicos. E o seu líder mais famoso é o Hammurabi, responsável pela criação do Código de Hammurabi, considerado um dos primeiros códigos de leis do mundo. Como a gente comentou antes, ele é um código que destrincha suas punições baseado nas classes sociais da época. E ele todo ficava contido numa estela, que é essa pedra grandona com uma imagem do Hammurabi recebendo o código dos deuses e o código logo embaixo. Cada cidade tinha uma pedra dessa que ficava no seu ponto mais importante. É um documento super importante, inclusive um excelente exercício para quem gosta de história. Pegar a tradução dele e tentar chegar em conclusões sobre a sociedade daquela época. Fica a dica aí de uma outra coisinha para você fazer quando acabar o vídeo. E a Babilônia vai cair após ser saqueada pelos hititas. Depois disso, a Mesopotâmia é dominada pelos assírios, que tinham um exército poderoso e sanguinário, entre os séculos 16 e 11 a.C. O nome Síria, inclusive, vem desses caras aí também. Aí depois a região vai entrar numa conturbação e confusão danada até ser reconquistada pelos assírios, do que vai ser considerado o primeiro império global do mundo, já que eles vão controlar Jerusalém, Turquia e vão até o Egito. Depois a região vai passar para as mãos dos caldeus, que na verdade são o segundo império babilônico, que vão ser o último grupo nativo da região a dominar o lugar. Depois eles vão ser invadidos e dominados pelo Ciro o Grande, vão fazer parte dos persas. Depois dos persas eles vão ter domínio grego, romano e depois eles vão passar a mão para o controle dos muçulmanos, que vai passar a ter um outro nome para a Mesopotâmia, que você já conhece. A região vai passar a ser chamada de Iraque, em homenagem à cidade de Uru. E olha que doido, você lembra que eu falei que o segundo império babilônico vai ser o último grupo nativo que vai dominar o lugar? Então, você sabe quando um nativo da Mesopotâmia, depois do segundo império babilônico, vai governar a região? Em 1921, depois de Cristo, praticamente agora na história, quando Faisal vai se tornar rei do Iraque, quase 2.500 anos depois. E não tem como, um lugar tão importante tinha que ter uma história muito rica mesmo. O que me surpreende mesmo é como, mesmo sendo um lugar tão rico, ele é tantas vezes ignorado por quem supostamente gosta de história. Mas enfim, você sabia dessas coisas todas? Aproveita e comenta aí. E lembrando que a gente tem o nosso grupo de apoio exclusivo se você quiser conteúdos extras e ajudar a financiar o canal. Ele tá sempre aqui na descrição. Se você puder ajudar, te vejo lá. Se não, te vejo no próximo vídeo. Valeu!